Sejam muito bem-vindos a mais um programa Gestão L, feito com muito carinho para você. Hoje eu quero apresentar aqui para vocês Marli Sucar, jornalista, que vai dividir comigo aqui o Gestão AL, tanto na apresentação como nas matérias. Marli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luciano. Eu estou muito feliz de fazer parte da família Gestão AL. Quero levar credibilidade até você, telespectador. E para começar, Luciano, que tal assistirmos agora uma matéria com Cristiane Duarte? Ela é farmacêutica, nutricionista e empreendedora. Vamos ver? Dá uma olhadinha. Estamos aqui com a doutora Cristiane Duarte, proprietária da clínica Cristiane Duarte e também da Mais Saúde. Ela vai contar um pouco da história dela como empreendedora. Bem, Marli, tudo comecei bem jovem, né, com 18 anos, fiquei grávida do meu primeiro filho e ao mesmo tempo passei no vestibular de farmácia bioquímica pelo fato de eu amar a área de saúde. E aí me formei, trabalhei em alguns hospitais aqui em Maceió, fiz alguns concursos, fui aprovada, né? E aí com o tempo eu senti a necessidade de fazer outra faculdade, outro curso, por ainda estar muito jovem, com muita energia. Então veio a oportunidade de fazer o curso de nutrição, o qual eu me identifiquei muito porque eu entendo da parte das fórmulas e com a nutrição a parte da alimentação. Então agregou o outro. Não desisti, continuo atuando como farmacêutica, mas apenas uni, com mais uma graduação. Qual é o seu diferencial? Qual é o diferencial da clínica de nutrição Cristiane Duarte e da clínica Mais Saúde para se manter no mercado? Bem, principalmente trabalhar em cima da qualidade. Eu não abro mão da qualidade, porque na hora que você mantém a qualidade no seu atendimento, na prestação dos serviços, está sempre se inovando, então isso faz com que o cliente sempre busque. Ele sabe que ali ele vai encontrar um bom atendimento e que ele vai encontrar a solução para o problema dele. Ele não vai estar pagando por um serviço que ele não vai ter resolução. Então, assim, a qualidade é um dos principais pilares da empresa que eu prezo, mas a qualidade desde a entrada até o serviço final. Em tudo eu prezo pela qualidade. Ok. E com o passar dos anos, a mulher ela vem tomando mais espaço no mercado. Então eu gostaria de saber, Cristiane, que conta pra gente como é que você consegue ser essa mulher moderna, que é mãe, é esposa, dona de casa e empresária, e ainda consegue cuidar da saúde e da beleza. É verdade. Pra gente. Não é fácil. Esse mundo moderno, ele exige cada vez mais das pessoas. Tudo, o estresse aumenta, a competitividade é maior. Então, assim, você ser mulher nesse mundo moderno é que não é fácil mesmo. Porém, assim, é um trabalho prazeroso, Porque, assim, graças a Deus eu consigo me realizar profissionalmente, como também na minha família. Então, Cristiane, agora, por favor, deixa o seu recado para quem está querendo montar o seu negócio nesse mercado atual que a gente sabe que está um pouco difícil. Eu queria que você desse o seu ponto de vista para quem quer empreender agora. Bem, como a gente está passando por essa crise, então a instabilidade está muito grande, a confiança no país caiu. Então o que eu aconselho para as pessoas que forem querer abrir o seu próprio negócio, primeiro, como eu falei no início da entrevista, que você tenha conhecimento do que você está abrindo. Não adianta você da área de saúde e querer montar alguma coisa na área da construção, não entendo. Então você ter conhecimento do que você vai abrir. Segundo, qualidade no serviço que você vai prestar, porque seu negócio é pequeno ou maior, a qualidade tem que vir em primeiro lugar. E terceiro, vá com calma, não invista tanto dinheiro, logo no começo, vai investindo aos poucos que à medida que o negócio for crescendo, você vai investindo mais.
para não ter que, se por acaso der errado, perder tanto. Entendeu? Criar um capital de giro. Criar um capital de giro, você ter a sua clientela e aos poucos você ir crescendo de acordo com a procura, fazendo seu nome. São esses 3 conselhos que eu dou para quem quer abrir um negócio atualmente. Eu gostaria até de aproveitar e pedir para que a doutora Cristiane, ela dê umas dicas também de como se alimentar, já que a gente está aqui, de como se alimentar no verão. Ah, tá. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Bem, com o verão é um conselho, né, uma orientação que eu dou ao longo do ano, mas principalmente nessa época do verão, o que eu falo muito para as pessoas é que não esqueçam de se hidratar. A água ela é fundamental para o nosso organismo, para a nossa pele, para quem tem uma pele bonita, para quem quer ter um cabelo bonito e principalmente para o intestino. Então, se eu falo isso ao longo do ano inteiro, principalmente nessa estação do verão, eu reforço mais ainda, sabe, Marli? Que não esqueçam de se hidratar. Água de coco, bastante suco, para que não desidrate e aí acabe ficando com a pele ressecada, tendo problema intestinal como prisão de ventre, um cabelo também sem vida, né? Aí também abusar das saladas no verão, que também são ricas em água, em fibra, né? Ter uma alimentação assim o mais natural possível. Bom, gente, olha só, que excelente matéria essa que a Marli gravou com a Cristiane Duarte sobre nutrição e inclusive sobre a nutrição no verão. E próxima semana a gente vai falar sobre veganismo. Você sabe o que é? Então aguarde. Mas agora nós vamos conversar com a advogada Cleide Colombelli, que é especialista em direito civil. Dá só uma olhada. Você recebeu um cartão de crédito na sua residência, mas não solicitou. O que fazer nesse caso? Eu estou ao lado da Cleide Colombelli, que é especialista em direito civil, e ela vai falar um pouco dos direitos do consumidor agora nessa entrevista. Obrigada pela entrevista, Cleide. Bom dia. Bom dia. O que o consumidor deve fazer nesse caso do cartão de crédito indevido na residência? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele veda essa conduta das empresas ou fornecedores de serviço. Não podem encaminhar para o consumidor nada sem a sua prévia solicitação ou autorização. No caso do recebimento do cartão sem a solicitação, o consumidor ele deverá ignorar esse cartão, uma vez que ele não foi solicitado. Contudo, se esse cartão, através desse recebimento, ele começar a receber faturas, cobranças de anuidade ou taxas por um cartão que ele sequer desbloqueou, cabe a ele pleitear uma indenização por danos morais, pedindo para que esse cartão seja cancelado e esse débito declarado inexistente. Doutora Cleide, o que é o direito civil e o que ele abrange? Então, falar em direito civil, ele é um direito muito amplo. Ele abrange a relação entre os particulares. Então, dentro do ramo do direito civil, nós temos várias subdivisões. A gente vai poder englobar o direito das pessoas, direito à personalidade, direito ao nome. Aí nós temos as obrigações, os adimplimentos, o cumprimento dessas obrigações, tudo isso ele abrange dentro do direito civil. Nós temos também os contratos, as relações de família, divórcio, pensão alimentícia, casamento, união estável. Nós temos também o direito das sucessões, que são os inventários, as partilhas, e temos também o direito do consumidor, que é a parte do nosso dia a dia, né, que abrange todas as relações entre os particulares. Outro problema bastante comum, né, na vida das pessoas é o nome indevido no SPC. Como que a pessoa deve proceder quando isso acontece? Então, essa questão do nome nos cadastros de restrição a crédito, tanto a SPC e Serasa, é muito interessante, porque nós não temos o hábito de ficar consultando, fazendo as consultas para saber se nós estamos com o nome negativado ou não. Como que a pessoa descobre que ela foi negativada? Geralmente através de uma situação de constrangimento. Quando ela precisa utilizar-se do seu crédito no comércio e esse crédito é negado, aí ela descobre que ela foi negativada.
A partir do momento em que ela descobre essa negativação, ela precisa procurar a empresa que negativou e solicitar de forma administrativa que o seu nome seja retirado dos cadastros, SPC e Serasa. A empresa, por sua vez, ela tem um prazo que consta no Código de Defesa do Consumidor de 5 dias para retirar o nome da pessoa do SPC e Serasa. Se a empresa não cumprir isso na via administrativa, o consumidor poderá pleitear judicialmente uma ação de indenização por danos morais com a retirada imediata do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho desse momento das redes sociais, né? Hoje em dia as pessoas elas falam o que elas querem nas redes sociais, a gente sabe que tem uma liberdade de expressão muito maior no momento. Mas isso também vai pelo lado ruim, né, da história. Se uma pessoa quiser difamar uma outra pela internet, pode acontecer um dano moral aí e ter essa prova aí de, por exemplo, um comentário no Facebook. Como que funciona essa parte, doutora? Essa questão das ofensas pela internet, como você bem colocou, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela é garantida na nossa Constituição. Mas, por outro lado, nós também temos como garantido constitucionalmente os direitos à honra, à imagem, à privacidade da pessoa. Então, a pessoa que se utiliza das redes sociais, ela não tem a liberdade de expressar tudo o que ela pensa, porque ela tem que respeitar os usuários. Então, a partir do momento em que ela profere uma ofensa, ela pode responder tanto civilmente quanto criminalmente. Na esfera civil, nós temos a indenização por danos morais. Então, essa pessoa que ofendeu, compartilhou, comentou qualquer ofensa e a parte se sentiu ofendida, a parte pode buscar no judiciário a reparação pelos danos morais. Então acaba sendo uma prova, né? Qualquer tipo de comentário, né? Informação. É muito mais fácil para você provar hoje em dia, porque hoje em dia você pode printar a tela, você pode salvar, então não é necessário você fazer uma produção de provas. Nós tivemos recentemente casos famosos, né, com a jornalista Maju e com a atriz Thaís Araújo, que foram vítimas de ofensas e pleitearam tanto criminalmente quanto civilmente a reparação, porque foram ofensas que tiveram uma repercussão muito grande através das redes sociais. Esse é um assunto que muita gente não sabe, é muito jovem, né, essa questão das redes, então é sempre interessante tirar essa curiosidade. Porque na verdade assim, é muito fácil, é muito prático, compartilhei, comentei, e isso tem responsabilidade. A liberdade de expressão ela é limitada, porque se atingir a esfera de um terceiro usuário, a pessoa vai ser sim responsabilizada. Agora, doutora, voltando ao direito do consumidor, descontos indevidos na folha de pagamento, isso acontece também bastante, né? Infelizmente, isso é uma prática muito comum, principalmente no interior do nosso estado. Muitas vezes as pessoas que são vítimas desse tipo de golpe são aposentados ou pensionistas, pessoas idosas, com baixa escolaridade, então são vítimas fáceis de estelionatários. Aí o que acontece? A pessoa recebe o seu benefício, tudo certinho e verifica que está tendo um desconto e não sabe a origem desse desconto. Quando ela procura, o que ela deve fazer quando ela percebe, quando ela detecta esse desconto nos seus vencimentos? Ela deve procurar o INSS para saber a origem desses descontos. Uma vez que o INSS fornece os dados do banco que fez esse empréstimo consignado, ela precisa entrar em contato com o banco pedindo para que cesse esses descontos imediatamente. Muitas vezes os bancos eles não realizam eles não extinguem esse contrato de imediato, a pessoa precisa buscar o judiciário. Aí a pessoa procura o advogado que vai entrar com uma ação de desconstituição desse débito, porque não foi ela que requisitou esse empréstimo, não foi ela que realizou esse empréstimo, e pedindo também a devolução desses valores que foram descontados em dobro, porque é isso que o Código do Consumidor nos diz, os descontos indevidos devem ser restituídos em dobro. E a partir do momento em que houve essa cessação imediata desses descontos, a devolução, pleitear também uma indenização por danos morais por esse período em que a pessoa ficou impossibilitada de utilizar os seus vencimentos por causa desses descontos indevidos.
Agora mudando um pouquinho o enfoque, o divórcio, separação e inventário, eles podem ser feitos extrajudicialmente? Essa é uma pergunta também muito interessante, porque muitas pessoas não têm o conhecimento. Embora a lei seja de 2007, a Lei 11.441 de 2007, ela trouxe a possibilidade do divórcio, da separação, do inventário e da partilha serem feitos extrajudicialmente. Quais são os benefícios trazidos por essa lei? Ela desburocratizou o procedimento. Antes existiam requisitos para as pessoas pleitearem no juízo, para que elas conseguissem resolver, né? Tinha que marcar audiência, tinha que aguardar. Então, o divórcio ele era um pouco demorado, mais burocrático. Hoje em dia não. Hoje em dia, se as partes existem requisitos, então qualquer divórcio pode ser feito no cartório? Não. A pessoa precisa preencher alguns requisitos, o casal, né? No caso, eles precisam estar em comum acordo, porque se houver divergência ou algum tipo de litígio, já não pode ser feito no cartório. Eles não podem ter filhos menores de idade, nem incapazes. E eles precisam estar assistidos por um advogado. Ambos podem ter o mesmo advogado ou cada um ter o seu advogado individualmente. Feito isso, o advogado vai elaborar uma minuta de acordo, tanto para o divórcio, para a separação, para o inventário, para a partilha. Eles vão até o cartório e eles já saem divorciados na mesma hora, com a escritura pública de divórcio devidamente averbado. Então essa lei ela foi muito benéfica, ela trouxe assim, mais agilidade, mais celeridade para o procedimento. Tornou o assunto menos complicado, né? Exatamente, porque muitas vezes as pessoas já estavam divorciadas, já estavam separadas de fato há 20 anos. Aí, por vezes, eu não vou entrar judicialmente porque vai demorar 1, 2, 3 anos para que eu consiga o divórcio. Agora não, estão todos em comum acordo, vai todo mundo para o cartório e já sai todo mundo resolvido, né? Bacana. Agora, Cleide, para os estudantes que estão assistindo a gente, qual a importância de fazer o contrato nesse momento aí tão bacana e feliz que é a formatura, né? Que a pessoa pensa que é só festa, mas é um momento delicado também, né? Extremamente. E realmente, assim, a formatura, ele é o fechamento de um ciclo. Ele é um momento muito esperado pelos formandos, pelos familiares e amigos. Então, tudo tem que sair perfeito. Então, no momento de celebrar um contrato com uma empresa prestadora de serviços da formatura, é interessante que alguns detalhes sejam observados. Primeiro, é saber da credibilidade da empresa. Quantos anos essa empresa atua no mercado? Quais são as referências de eventos anteriores? Se essa empresa ela é passiva de reclamações no PROCON ou até mesmo no judicial, se existem muitas reclamações com relação a essa empresa. Verificado essa parte, aí a gente vai analisar as cláusulas do contrato. Então, o que a empresa oferece? É só o cerimonial? É só a colação de grau? O baile de formatura? Quantos convites cada formando tem direito? Qual é o valor que o formando tem que dispor para participar da formatura? Quais são as cláusulas de rescisão desse contrato? Se o formando reprovar, como que vai ficar a situação dele? Se o formando desistir, então tudo isso tem que estar previsto. O formando tendo esse contrato, ele vai evitar vários problemas, né? Exatamente, porque assim, um contrato, ele é celebrado pela vontade das partes. Então, geralmente, esses contratos de formaturas, eles já são prontos, mas cada comissão de formatura tem que verificar a sua necessidade. Então, eu só vou poder reclamar daquilo que eu discuti para poder assinar o contrato. Não entramos aqui no mérito das cláusulas abusivas, mas, por exemplo, para eu poder reclamar, eu tinha direito a 10 convites e eu só pude levar 8. Como que fica a minha situação nesse tipo de caso? Então é interessante que a comissão se atenha a todas as cláusulas contratuais para que depois isso possa ser discutido em juízo, para ambas as partes, né? E fique bem para todo mundo. Exatamente. Agora, doutora, eu gostaria de saber de você, por que você escolheu o direito civil e qual dica daria para alguém que quer seguir na área, para a pessoa alcançar o sucesso, se destacar como profissional?
Então é interessante, assim, eu costumo dizer que eu não escolhi o direito civil, que foi ele quem me escolheu. Porque o direito civil inicialmente ele assusta. É muito amplo, é muito vasto, eu não vou dar conta, é muita coisa. Não, como nós já mencionamos, o direito civil ele pode ser subdividido em várias temáticas. Então eu vou optar por me especializar em direito de família, em direito do consumidor. Então eu escolhendo uma especialização, eu vou ter destaque naquela minha área. E como que eu faço para eu ser um profissional de destaque? Reciclar sempre, se atualizar sempre, buscar acompanhar as mudanças legislativas, os posicionamentos dos nossos tribunais, isso é de suma importância para que nós possamos passar para o cliente a segurança do determinado caso. Estando atualizado, se especializar, ele vai ter o destaque no mercado de trabalho. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela entrevista. Com certeza você acabou, tirando as dúvidas de várias pessoas aí que estão em casa. Muito obrigada. É isso, de nada. Bom dia a todos. E agora vocês vão conferir a última matéria da Bienal do Livro, feita por Luciano, que entrevistou o Zé Cabaleiro, que falou um pouco sobre a sua história e deu dicas de como atingir o sucesso. Zeca, cantor, compositor, cronista, podemos dizer que essa veia artística toda é devido aos seus avós, que foram músicos também? Olha, a minha casa, eu acho que o ambiente familiar interfere muito nisso, né? Tem muito a ver com o que você se torna, não só profissionalmente, humanamente falando mesmo. A minha casa era uma casa muito musical, assim, muito artística, né? Digamos assim. Minha mãe gostava de fazer recitais com os amigos professores, ela era professora de português e tal. Os tios, não os avós, os tios. Os avós eram comerciantes sírios, né? Mas os tios tinham um regional também, um grupo musical, tocavam banduli, flauta, cavaquinho, etc. e tal. Eu não presenciei, quando eu nasci, como eu sou um filho já temporão, tardio, eu não presenciei isso. Mas tinha uma atmosfera sempre de música, de se conversar sobre poesia, Então isso acabou me contaminando. Meus irmãos, que virariam bancários tempos depois, também tocavam violão, minhas irmãs sempre cantaram, era uma casa muito musical. Que eu acho que é importante, que uma coisa que talvez esteja se perdendo, que é isso, assim, não precisa pensar nisso como uma coisa profissional. O Hermeto Pascoal, alagoano por sinal, de Lagoa da Canoa, Arapiraca, tem uma frase genial, ele falou: se todo mundo for músico, não vai ter quem ouça. Então, assim, tem que ter alguém que produza e alguém tem que ter um ouvinte, você tem que formar o ouvinte também. E nesse caso específico aqui, o leitor, né? A gente está numa Bienal do Livro, tem que formar leitores, tem que formar gente que pense um pouco a cultura e não só que produza. Agora, olha só, eu falei no começo que você também é cronista, então tudo a ver com hoje, Bienal do Livro aqui em Alagoas. Para quem está assistindo a gente, tanto estudante também como os profissionais, leitura, conhecimento, fala da importância, gente, aqui. Meu pai, que era dono de uma farmácia, um cara interiorano, mas muito interessado, está vivo, faz 93 anos em janeiro. Eu falo era no tempo de eu criança, né? E ele tinha uma coisa assim que era quase autoritária de querer fazer com que a gente, todos os filhos fossem leitores. Ele lia de tudo, de almanaque do Biotônico Fontoura, que chegava na farmácia, até de bula de remédio Machado, até revista, tudo. Tinha muita publicação naquela época dos laboratórios farmacêuticos, né? Até Machado de Assis e tudo mais. E ele dava essa literatura básica assim pra gente, Jorge Amado, Machado de Assis, Zé de Alencar, desde sempre. Fazia com que a gente lesse, ele achava que ler era importante. Uma coisa intuitiva de um cara interiorano que não teve uma educação formal, assim, embora tenha estudado farmácia, não concluiu. Mas tinha uma coisa instintiva de que ler é bom, ler traz opinião, traz repertório. E eu continuo achando isso e tento também passar hoje para os meus filhos, que têm 17 e 15 anos. Hoje a gente tem rivais muito mais fortes, né? Internet, celular, laptops, computadores, toda essa esse arsenal digital é um competidor muito forte com a literatura, né? Tem muito mais apelo. Mas, por exemplo, minha filha, eu consegui emplacar, ela é uma leitora. Inclusive, ela leu, quando mais jovem, uma das convidadas aqui da
as duas, a Pimenta e a Thalita Rebouças, né? A Paula Pimenta, que era uma literatura mais adolescente, assim, ela leu e tal. Agora já está indo para outros caminhos. Mas o menino é do futebol, então tá bom também. Vai ter... Santista. Vai ter repertório. Campeão, olha só, para encerrar aqui, como programa empreendedor, deixa aqui a sua dica e conselho para quem quer ter sucesso na carreira profissional. Olha, isso é uma coisa que eu não sei fazer, que é dar receita de sucesso. Agora eu acho que, voltando à literatura, eu acho que quanto mais armas, entre aspas, né? Armas que não disparem fogo, nem matem ninguém, mas armas que você tiver, melhor. E a literatura, a leitura é uma dessas armas, né? A educação, que é uma arma complementar também, que é uma coisa que está muito em descrédito aqui no Brasil, né? Seria a outra. Eu acho que educação, cultura, esse tripé, saúde, educação, cultura, é o tripé básico de qualquer civilização e conhecimento, naturalmente, que advém daí, né? Eu acho que a gente precisa investir nisso. E quando eu falo investir nisso, não é só pelas vias oficiais, governo, prefeitura, ministério, é na vida civil, na vida cotidiana. Tem muita gente fazendo iniciativas assim. Um dia eu conheci uma moça no Rio, só para encerrar aqui, que ela doou mais de 200 livros e fez eu não sei como chama esse projeto, umas casinhas assim, como se fossem ninhos de passarinho, e espalhou pela cidade do Rio, em lugares emblemáticos, variados, e literatura editorial. Então a pessoa vem, pega o livro, lê e devolve. E está funcionando, as pessoas vão, e é muito bacana isso. Então, assim, às vezes tem atitudes pessoais mesmo que podem mudar toda uma conjuntura. E para encerrar também, pegando o gancho no que o Zeca falou aqui, apesar de todo esse arsenal contra a questão do livro ali físico, a gente está com a Bienal cheia de gente aí, onde está lotado para te ouvir. Parabéns, ainda seja bem-vindo, né? E volte sempre. Obrigado. Ok, meu, obrigado. Gestão L. Excelente matéria essa, com o Zé Cabaleiro, na Bienal do Livro, Alagoas 2015. Excelente evento, mais de 15 mil participantes, parabéns ao governo e a todos os envolvidos. E o Gestão L hoje termina com um tchauzinho aqui da Marli, que vai estar com a gente todos os sábados agora. Muito obrigada, Luciano. Obrigada a você que está em casa. Lembrando que vocês podem seguir a gente no Instagram e também curtir a nossa página no Facebook, não é, Luciano? Isso, e também no canal YouTube, Marli. Ok, gente, muito obrigada. Até sábado que vem. Um beijo para vocês.